Formado para servir a Deus, dia 30. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Jó 10, 8. O povo que formei para mim proclamará o meu louvor. Isaías 43, 21. Você foi formado para servir a Deus. Deus formou cada criatura neste planeta com uma qualificação especial. Cada um de nós foi concebido ou formado com exclusividade para a realização de determinadas tarefas. Antes de Deus criar você, Ele decidiu que papel queria que você desempenhasse no mundo e o moldou com as características essenciais ao cumprimento dessas tarefas. Você tem essa constituição porque foi formado para exercer um ministério específico. A Bíblia diz que somos criação de Deus realizada em Jesus para fazermos as boas obras. Você é uma obra-prima original, exclusiva e criada sob medida. Deus propositadamente o formou para que você o servisse de um modo que tornasse seu ministério singular. Ele cuidadosamente ministrou o coquetel de DNA que o criou. Davi louva ao Senhor por essa magnífica personalização. Tu fizeste tudo com delicadeza, as partes interiores de meu corpo, e as uniste no ventre de minha mãe. Obrigado por me teres feito de maneira tão maravilhosamente complexa. O teu trabalho é maravilhoso. Deus não cria sucata, como disse Ethel Waters. Davi continua: cada dia da minha vida foi registrado no teu livro. Cada momento foi determinado antes mesmo que um só dia houvesse passado. Salmo 139, 16. Isso significa que nada em sua vida é insignificante. Deus usa tudo que acontece visando moldá-lo para o ministério e torná-lo habilitado para a obra do Senhor. Deus jamais desperdiça alguma coisa. Ele não lhe daria habilidades, interesses, talentos, dons, personalidade e experiência de vida, a menos que pretendesse usá-los para a glória dele. Identificando e compreendendo esses fatores, você pode descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Como Deus lhe dá forma para o ministério? Toda vez que Deus nos dá uma missão, Ele nos capacita com o que precisamos para realizá-la. Essa combinação sob medida de suas capacidades é a forma. Formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser e áreas de experiência. Forma, esclarecendo sua forma espiritual. Deus dá a cada cristão dons espirituais para serem usados no ministério. São habilidades específicas, exclusivas dos que creem, concedidas por Deus para que o sirvamos. A Bíblia diz: quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. 1 Coríntios 2,14. Não podemos adquirir dons espirituais nem mesmo merecê-los. Por isso são chamados dons. Eles são a expressão da graça de Deus para conosco. Cristo generosamente repartiu seus dons conosco. Não é você quem os escolhe, que gostaria de ter. É Deus quem os determina. Paulo explica: é o mesmo e único Espírito Santo quem distribui esses dons. Ele sozinho decide que dom cada pessoa deve receber. Deus aprecia a diversidade e deseja que sejamos especiais, por isso não há dom que seja concedido a todos. E ninguém recebe todos os dons. Se você possuísse todos os dons, não teria necessidade de mais ninguém. E isso destruiria um dos propósitos de Deus: ensinar-nos a amar uns aos outros e a depender uns dos outros. Seus dons espirituais não foram concedidos para seu benefício, mas para benefício de outros, exatamente como outros cristãos receberam dons para beneficiar você. A Bíblia diz: um dom espiritual é dado a cada um de nós como meio de ajudarmos toda a igreja. Deus planejou dessa forma,
para que necessitássemos uns dos outros. Você já parou para descobrir seus dons espirituais? De nada vale um dom não descoberto. Toda vez que esquecemos essas verdades básicas sobre os dons, ocorrem problemas na igreja. 2 problemas comuns são a inveja de dom e a projeção de dom. O primeiro ocorre quando comparamos nossos dons com os dons dos outros cristãos e nos sentimos insatisfeitos com o que Deus nos deu, tornando-nos ressentidos e ciumentos do modo em que Deus usa os outros. O segundo ocorre quando esperamos que alguém mais tenha nossos dons, faça o que fomos chamados para fazer e se sinta tão entusiasmado quanto nós a respeito desse dom. A Bíblia diz: há diferentes tipos de serviço na igreja, mas é ao mesmo Senhor que estamos servindo. Os dons espirituais são às vezes exageradamente enfatizados, contribuindo para a negligência de outros fatores que Deus utiliza a fim de nos preparar para o serviço. Forma: atentando para as opções do coração. A Bíblia usa o termo coração para descrever o conjunto de desejos, esperanças, interesses, ambições, sonhos e afeições que você possui. O coração representa a fonte de todos os estímulos, o que você gosta de fazer e o que mais lhe interessa. Ainda hoje, usamos palavras nesse sentido quando dizemos: eu te amo de todo o meu coração. A Bíblia diz: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Seu coração revela o você verdadeiro, o que você verdadeiramente é, não o que os outros pensam que você é, ou o que as circunstâncias o forçam a ser. Seu coração determina o porquê de você dizer as coisas que diz e sentir-se como se sente e agir da forma que age. Instintivamente, importamos com algumas coisas e desconsideramos outras. São pistas sobre onde deveríamos estar servindo. Seu compasso emocional é a segunda chave para a compreensão de sua capacitação para o serviço. Não ignore seus interesses. Tente descobrir como podem ser usados para a glória de Deus. Há uma razão para que você goste de fazer essas coisas. A Bíblia nos manda continuamente servir a Deus, de todo o coração. Ele quer que você o sirva apaixonadamente, não por obrigação. Como você sabe quando está servindo a Deus de coração? O primeiro sinal revelador é o entusiasmo. Quando você está fazendo o que gosta de fazer, ninguém precisa motivá-lo, desafiá-lo ou inspecioná-lo. Você o faz com prazer. Não precisa de recompensas, aplausos ou pagamento, porque ama servir dessa forma. O oposto também é verdade. Quando você não se entusiasma com o que faz, é facilmente desestimulado. A segunda característica de quem serve a Deus com o coração é a eficiência. Quando você faz o que Deus o condicionou a gostar de fazer, você se torna bom nisso. A paixão leva à perfeição. Se você não dá importância a uma tarefa, é improvável que se destaque nela. Em contrapartida, os maiores realizadores em qualquer campo são movidos pela paixão, não por lucro ou obrigação. Todos já ouvimos dizer: arranjei um emprego que odeio para ganhar bastante dinheiro, então um dia vou deixá-lo para fazer o que gosto. Isso é um grande erro. Não desperdice a vida num trabalho que não combine com o que há em seu coração. Lembre-se, as maiores coisas da vida não são as coisas. Aquilo que é significativo é muito mais importante que o dinheiro. O homem mais rico do mundo certa vez afirmou: é melhor uma vida simples no temor do eterno que uma vida rica, cheia de pepinos e abacaxis. Provérbios 15:16. Não se conforme em apenas alcançar uma boa vida, porque uma boa vida não é boa o suficiente. No final das contas, ela não satisfaz. Você pode ter muito de que viver e ainda assim não ter para que viver. Em vez disso, almeje a vida melhor, servir a Deus de acordo com o que está no seu coração. Descubra o que você gosta de fazer, o que Deus lhe pôs no coração, e então faça isso para a glória do Senhor. Pensando sobre meu propósito de vida, tema para reflexão: fui formado para servir a Deus.
Versículo para memorizar. 1 Coríntios 12, 6. Pergunta para meditar. De que modo posso me ver servindo outras pessoas e gostando disso?